A noite era um manto pesado sobre a Vila Esperança. Chuva torrencial. Um gemido fraco, quase inaudível, rasgava o silêncio. No beco escuro, entre lixo e poças barrentas, um pequeno corpo tremia. Pelos grudados, olhos arregalados de dor, uma mancha escura de sangue fresco escorria pela pata traseira, tingindo a água suja. Era uma gata, ferida, abandonada. Seus miados eram súplicas mudas que ninguém ouvia. A escuridão parecia engoli-la. Se esse cachorro já te emocionou no primeiro passo, se inscreve no canal e caminha junto nessa história. Cada inscrição é como uma pata a mais na corrida para salvar esses pequenos. O cheiro metálico de sangue e o odor pútrido do lixo misturavam-se ao ar pesado da chuva. A gata, mal conseguindo respirar, arrastava-se com a pata quebrada, deixando um rastro vermelho no asfalto molhado. Cada movimento era uma agonia. Seus ferimentos dilacerados e expostos pulsavam em um ritmo desesperador. Ela tentava se esconder sob uma lona rasgada, mas o frio cortante e a dor lancinante a mantinham em um estado de choque. Era uma cena de puro terror, um vislumbre da crueldade que a Vila Esperança, muitas vezes, preferia ignorar. Ali, a vida era barata. A morte, uma constante silenciosa. De repente, um latido grave. Não era agressivo, mas carregado de uma urgência particular. Brutus, um vira-lata robusto de pelagem marrom acinzentada, com cicatrizes que contavam histórias de batalhas e sobrevivência nas ruas poeirentas, parou abruptamente. Seus olhos, antes focados na busca por comida, agora se fixavam na pequena forma encolhida. Ele farejou o ar, o cheiro de sangue, o medo, a agonia. Brutus, que já havia enfrentado cães maiores e a indiferença humana, sentiu um arrepio diferente. Aquela não era uma ameaça, era um pedido de socorro. A tensão era palpável. Brutus avançou lentamente, seu rabo geralmente em alerta, agora baixo, quase imóvel. Ele se aproximou da gata, que mesmo à beira da exaustão, sibilou fracamente, um instinto primordial de defesa. Mas Brutus não recuou. Seus olhos, inteligentes e cheios de uma compaixão inesperada, a fitavam. Ele sabia, ele entendia. Se o olhar dela já te tocou, comenta para ela não ficar sozinha nesse desespero. Brutus, um sobrevivente por natureza, raramente se permitia sentir. Mas ali, diante daquela criatura frágil, algo dentro dele se rompeu. Medo, talvez de falhar. Raiva, daqueles que a abandonaram. Compaixão? Sim, sobretudo compaixão. Ele se lembrou de uma vez há muito tempo, quando era apenas um filhote assustado, ferido por um carro, e uma mão gentil o alimentou, mesmo que por um breve momento. Aquele toque, aquela bondade, nunca o abandonaram. Agora, ele era a mão. Ele tentou empurrar a gata com o focinho, suavemente, para debaixo da lona, para protegê-la da chuva que não dava trégua. A gata miou de dor, mas não sibilou mais. Parecia entender que aquele grandalhão não era uma ameaça. Brutus, então, deitou-se ao lado dela usando seu próprio corpo como um escudo contra o vento gelado e a água. Seus latidos, agora mais suaves, eram um chamado de alerta, um eco na noite. Ana Lúcia, uma mulher de meia idade com o rosto marcado pela vida dura da Vila Esperança, ouviu os latidos incomuns. Conhecia Brutus. Ele era o cachorro de ninguém, mas amigo de todos, um guardião silencioso das ruas. Preocupada, ela pegou uma lanterna e saiu descalça pela porta de sua casa humilde. A luz fraca da lanterna cortou a escuridão, revelando a cena. Brutus, encolhido, protegendo algo. Ela se aproximou, o coração apertado. Brutus, o que foi, meu amigo? A luz da lanterna revelou a gata. Um choque. Uma ferida aberta, sangrando profusamente. O osso parecia exposto. A gata mal se movia. Ana Lúcia, que mal conseguia sustentar a si mesma, sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros.
O custo de um veterinário era um luxo inatingível. O bairro, assolado pela pobreza e pela indiferença, raramente se preocupava com o sofrimento animal. A crueldade e o abandono eram uma chaga aberta na Vila Esperança, e a gata ferida era apenas mais uma vítima dessa dura realidade. Já viu um cachorro ser herói? Se inscreve agora e acompanha até o fim, porque o que vai acontecer vai marcar sua vida. Mas o olhar suplicante da gata, que parecia entender a hesitação de Ana Lúcia, acendeu uma faísca de coragem em seu peito. E ao lado dela, Brutus latiu de novo, um latido que parecia dizer: "Não a deixe. Por favor, não a deixe." Era como se o cão estivesse implorando, não por si, mas pela pequena vida que ele tentava proteger. A humanidade de Ana Lúcia, por mais exaurida que estivesse, não permitiria que ela fechasse a porta. Não podia simplesmente deixar a criatura morrer na chuva. Aquele cachorro, aquele vira-lata esquecido, havia lhe mostrado o caminho. Ela batizou a gata de Esperança. O obstáculo não era apenas a ferida física da gata, que começava a dar sinais de infecção, mas a própria estrutura da comunidade. Vizinhos, ao ouvirem os latidos persistentes de Brutus e verem Ana Lúcia agachada na chuva, começaram a aparecer em suas portas, oferecendo conselhos desanimadores. "Não se meta, Ana Lúcia. É só mais um bicho. Não tem jeito." A descrença era um muro, a falta de recursos, um abismo. Clínicas veterinárias acessíveis eram um mito, a burocracia para qualquer tipo de apoio, uma teia invisível e sufocante. O tempo se tornava um inimigo implacável. Brutus, com sua presença firme ao lado de Esperança, parecia um farol de determinação. Ele rosnava baixo para qualquer um que se aproximasse demais, não de forma agressiva, mas protetora, como se dissesse: "Ela é minha responsabilidade agora, e sua também." Ana Lúcia sabia que a vida da gata, que ela batizou de Esperança, dependia de sua ação, de sua resiliência contra um sistema que parecia indiferente ao sofrimento dos mais vulneráveis. O olhar de Brutus, fixo nela, era um lembrete constante de que a compaixão, mesmo em um mundo cruel, ainda podia encontrar um lar. Ela olhou para a gata sangrando, para o cão que a protegia com a própria vida, e tomou uma decisão que mudaria tudo. Ana Lúcia não hesitou mais. Com cuidado, tentou pegar Esperança. A gata miou de dor aguda, um som que rasgou o coração da mulher. Brutus, com um latido suave, parecia incentivá-la. Ele se afastou um pouco, dando espaço, mas mantendo-se vigilante. Ana Lúcia, com as mãos trêmulas, mas firmes, envolveu a pequena gata em um pedaço de pano velho que tinha consigo. O sangue quente e pegajoso manchou o tecido. Ela a carregou para dentro de sua casa humilde, um barraco de madeira e zinco que mal a protegia da chuva, mas que agora seria um refúgio. Brutus seguiu-a, entrando sem pedir permissão, algo que nunca fizera antes. Seus olhos não desgrudavam de Esperança, aninhada nos braços de Ana Lúcia. O cheiro de doença e ferimento preenchia o pequeno cômodo. Ana Lúcia acendeu uma vela, a única fonte de luz além da lanterna, e examinou a pata de Esperança. Era pior do que imaginava. O osso, de fato, estava exposto, e a carne em volta, inchada e roxa, já mostrava sinais de uma infecção avançada. O pus escorria. Um cheiro fétido começou a se misturar ao ambiente. A mulher sentiu o desespero apertar. Onde conseguiria a ajuda? Não havia dinheiro, não havia veterinário. A Vila Esperança era um deserto para tais necessidades. Ela se ajoelhou, as lágrimas escorrendo pelo rosto cansado. "O que eu faço, Brutus? O que eu faço?" sussurrava, como se o cão pudesse responder. Ele apenas deitou a cabeça em seu joelho, um gesto de apoio silencioso, mas poderoso. Ela tentou limpar a ferida com água morna e sabão, um antisséptico improvisado. Esperança se contorcia, miando em agonia, mas Ana Lúcia continuou com delicadeza. Cada toque era uma tortura,
mas necessário. Brutus observava cada movimento, seus olhos fixos. Era como se ele transmitisse força para a mulher e para a gata. A noite avançou e Ana Lúcia não dormiu. Cuidou de Esperança, trocando compressas, rezando. Se você acredita que amor vence medo, escreve amor nos comentários. Brutus precisa de toda a força do mundo agora. Os dias seguintes foram uma batalha contra o tempo e a indiferença. A febre de Esperança subiu. O corpo pequeno convulsionava em espasmos. Ana Lúcia, desesperada, começou a perguntar aos vizinhos. A resposta era sempre a mesma, um coro de fatalismo. Deixa morrer Ana Lúcia, é a lei da rua. Alguns até riram, outros a aconselharam a jogar fora antes que a doença pegue você. A crueldade dessas palavras cortava mais fundo que qualquer ferida. Mas Brutus não desistia. Ele não saía da porta da casa de Ana Lúcia. Rosnava para quem se aproximava com más intenções. Latia para chamar a atenção de quem passava. Ele se tornou o guardião visível daquela esperança frágil. Sua presença era uma ponte entre a mulher e a gata, uma testemunha silenciosa da luta. As crianças da vila, acostumadas a vê-lo como um cão de rua qualquer, agora o observavam com admiração. Havia algo diferente em Brutus. Ele tinha um propósito. Ana Lúcia, inspirada pela resiliência de Brutus, lembrou-se de Dona Jacira, a benzedeira do bairro, uma senhora idosa que conhecia ervas e remédios caseiros. Talvez ela tivesse algo. Era uma esperança tênue, mas era tudo o que tinha. Com Esperança embrulhada em um lençol e Brutus a postos, ela saiu. A caminhada até a casa de Dona Jacira foi um calvário. Cada passo de Ana Lúcia era uma oração. Esperança estava fraca, quase sem vida. Brutus, ao seu lado, parecia sentir a urgência, o medo. Ele olhava para Ana Lúcia, depois para a gata, como se dissesse: aguenta firme, estamos quase lá. Dona Jacira, com seus olhos sábios e mãos enrugadas, examinou Esperança. Balançou a cabeça grave. A infecção está forte, minha filha, mas vamos tentar. Ela preparou uma pasta de ervas, com cheiro forte de arruda e alecrim, e aplicou cuidadosamente na ferida. Deu a Ana Lúcia um chá para a gata, feito de folhas amargas, para combater a febre. Não desista, Ana Lúcia. A vida é teimosa. O tratamento de Dona Jacira trouxe um alívio temporário. A febre baixou um pouco, o miado de Esperança, embora fraco, voltou a ser audível. Mas a ferida ainda era uma chaga aberta, e a pata, evidentemente quebrada, precisava de mais do que ervas. A falta de um diagnóstico veterinário e de tratamento adequado era um peso constante. Ana Lúcia sabia que sem um osso imobilizado, Esperança nunca voltaria a andar normalmente. Se essa virada te deu esperança, deixa um like. A ajuda está chegando. A pequena vitória acendeu uma chama nos olhos de Ana Lúcia. Ela não estava mais sozinha. Brutus, o guardião, Dona Jacira, a curandeira, mas ainda não era o suficiente. Ela precisava de mais, precisava de recursos, de conhecimento. A história de Esperança e Brutus começou a se espalhar, não como fofoca, mas como um sussurro de esperança na Vila Esperança. As crianças, vendo Brutus tão dedicado, começaram a levar pequenos pedaços de comida para ele e até para Esperança, pequenos gestos. Mas eram um começo de algo maior. Os dias se transformaram em semanas. Esperança, agora mais alerta, começava a se alimentar, embora ainda fraca. A ferida, graças aos cuidados de Ana Lúcia e às ervas de Dona Jacira, já não cheirava tão mal, mas a pata continuava deformada. Brutus, sempre presente, deitava-se ao lado da gata, lambendo-a suavemente como um irmão mais velho. Ele era a prova viva de que a compaixão não conhecia barreiras de espécie nem de classe social. Ele era o coração daquela pequena resistência. A pergunta agora não era se Esperança sobreviveria, mas como ela se recuperaria completamente. O desafio, antes invisível,
começava a tomar forma. A comunidade, aos poucos, começava a olhar. Apesar dos cuidados de Ana Lúcia e das ervas de Dona Jacira, a perna de Esperança não melhorava. O inchaço persistia. A dor era visível em cada pequeno miado. Ana Lúcia sentia o osso na pata da gata, um desalinhamento grotesco que as ervas não poderiam consertar. A infecção, embora controlada, ainda era uma ameaça latente, um monstro invisível à espreita. O tempo, antes um inimigo implacável, agora era uma tortura silenciosa. Cada dia, sem tratamento adequado, era mais uma chance de Esperança nunca mais andar. A cada manhã, Ana Lúcia acordava com o coração apertado, temendo o pior. Brutus, um observador atento, percebia a angústia de Ana Lúcia. Seus olhos, que antes brilhavam com uma esperança cautelosa, agora carregavam uma sombra de preocupação. Ele deitava-se ao lado de Esperança, lambendo-a com uma delicadeza surpreendente, como se tentasse curá-la com seu próprio afeto. Quando Ana Lúcia chorava em silêncio, ele encostava o focinho em sua mão, um lembrete mudo de que ela não estava sozinha. Ainda assim, a Vila Esperança era um lugar de contrastes. Enquanto algumas crianças ofereciam pequenos gestos de bondade, a indiferença de muitos adultos permanecia. E, em meio a essa indiferença, emergiu uma voz dissonante, um obstáculo humano que personificava o descaso. Era Zé Malícia, um velho ranzinza, com olhos pequenos e um sorriso de escárnio que parecia ter nascido da própria amargura da rua. Ele morava em frente à casa de Ana Lúcia e observava tudo com desdém. Perdendo tempo com bicho, Ana Lúcia. Ele grunhiu um dia enquanto Ana Lúcia tentava alimentar Esperança. Devia era se preocupar em trabalhar, não em salvar gata aleijada. A rua já tem demais. Suas palavras eram lâminas afiadas, cortando a pouca esperança que Ana Lúcia conseguira reunir. Ele não apenas desdenhava, mas espalhava veneno, dizendo que a gata traria doenças para a vila, que Ana Lúcia estava ficando louca. A crueldade de Zé Malícia não parava nas palavras. Uma tarde, enquanto Brutus cochilava na porta guardando o barraco, Zé Malícia passou, chutando um balde de lixo propositalmente para fazer barulho na esperança de assustar Brutus e, quem sabe, fazer a gata fugir. Brutus acordou em um salto, rosnando, os pelos eriçados. Seus olhos encontraram os de Zé Malícia, um desafio silencioso, mas feroz. O velho riu, um som seco e desagradável, e cuspiu no chão antes de seguir caminho. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. Ana Lúcia sentiu o ódio de Zé Malícia como um golpe. Ele era a personificação da escuridão, que ela e Brutus tentavam combater. A luta não era mais só contra a doença, mas contra a maldade humana, contra a ideia de que algumas vidas não valiam a pena ser salvas. Ela se sentiu exausta, pronta para desistir. As palavras de Zé Malícia ecoavam. É só mais um bicho. O que ela estava fazendo? Era inútil. Naquele momento de desespero, Brutus deitou-se aos pés de Ana Lúcia e olhou para ela. Seus olhos, antes cheios de preocupação, agora brilhavam com uma determinação inabalável. Ele não desistiria. Não a deixaria desistir. Era como se ele dissesse: nós estamos juntos nisso. Não importa o que aconteça. E você, no lugar dele, o que escolheria? Comenta coragem e mostra que ele não luta sozinho. Foi então que um twist inesperado aconteceu. Uma voz forte e inesperada cortou o ar. Deixa a Ana Lúcia em paz, Zé. Ela está fazendo o que é certo. Era a Dona Olinda, uma vizinha que sempre fora calada, observadora, nunca se metendo em nada. Ela saiu de sua casa, o rosto sério, e encarou Zé Malícia. Se você não tem compaixão, pelo menos não atrapalhe quem tem. Outros vizinhos, que antes apenas observavam, começaram a murmurar, alguns acenando com a cabeça em concordância com Dona Olinda. O muro da indiferença de Zé Malícia começava a rachar. A coragem de Brutus, e agora a de Dona Olinda, estava se espalhando.
Ana Lúcia sentiu uma faísca de esperança reacender em seu peito. A batalha não estava perdida. A faísca que Dona Olinda acendeu rapidamente se tornou uma pequena chama. As palavras dela, ditas com a voz antes-calada, desarmaram a arrogância de Zé Malícia. Ele grunhiu algo inaudível, seus olhos pequenos faiscando de raiva, mas, pela primeira vez, não encontrou apoio. Os murmúrios dos vizinhos se transformaram em frases de apoio. "É isso aí, Dona Olinda!" gritou um. "A Ana Lúcia tá certa!" ecoou o outro. Zé Malícia, percebendo que o vento havia mudado de direção, virou as costas e se retirou, resmungando, sua figura amarga diminuindo na rua. A vitória era pequena, mas significativa. Ana Lúcia, com o coração ainda batendo forte, sentiu um alívio imenso. Não estava mais sozinha. Brutus, ao seu lado, soltou um latido suave, como um suspiro. Aquele momento marcou uma virada. No dia seguinte, a Vila Esperança parecia um lugar diferente. A notícia da gata ferida e do cão guardião, e agora da coragem de Dona Olinda, se espalhou como fogo. Não era mais sobre só um bicho, mas sobre a bondade que ainda existia no bairro. As crianças, inspiradas pela devoção de Brutus, começaram a se aproximar com mais frequência, trazendo pequenas oferendas, um pedaço de pão, um resto de carne, um carinho na cabeça do cão. Alguns adultos, antes indiferentes, agora paravam para perguntar sobre Esperança. "Como ela está, Ana Lúcia? A pata dela ainda dói muito?" perguntavam com uma genuína preocupação no olhar. A compaixão, antes um luxo esquecido, começava a florescer. Dona Jacira, a benzedeira, continuou com suas ervas, mas foi a primeira a admitir: "Minha filha, isso não é coisa para erva. Essa pata precisa de um doutor de bicho, de um veterinário." Ana Lúcia sabia. O osso desalinhado, a infecção teimosa, a dor constante de Esperança clamavam por ajuda especializada. Mas como? Dinheiro era um luxo que não existia. Foi Dona Olinda quem teve a ideia. "E se a gente fizesse uma vaquinha? Cada um dá um pouquinho. R$1, R$2, o que puder. Juntos a gente consegue." A sugestão foi recebida com entusiasmo. As crianças, com a energia da inocência, se tornaram os maiores arrecadadores. Com potes improvisados, elas batiam de porta em porta contando a história de Brutus, de Esperança e da coragem de Ana Lúcia. "É para Esperança andar de novo", diziam com os olhos brilhando. Brutus, com sua presença magnética, acompanhava os pequenos, parecendo supervisionar a arrecadação. Seus latidos, agora cheios de uma alegria contida, eram a trilha sonora da mobilização. Aquele cão, antes um vira-lata qualquer, havia se tornado um símbolo de união, um embaixador da empatia. Sua história, a de um cão de rua que não abandonou uma gata ferida, tocou a alma da Vila Esperança. O dinheiro, embora pouco, começou a pingar. Moedas amassadas, notas dobradas. Não era muito, mas era um começo. Era a prova de que a comunidade estava acordando. A notícia chegou aos ouvidos de Padre João, o único elo da vila com o mundo lá fora. Ele, comovido pela história, fez um apelo durante a missa de domingo. "Meus irmãos, a bondade não tem preço. Ajudem a pequena Esperança." A contribuição da igreja, modesta, mas significativa, foi um fôlego. Ana Lúcia, com o coração transbordando, viu o pote de moedas crescer. Ainda não era o suficiente para uma consulta em uma clínica cara, mas era algo. Ela começou a pesquisar, a perguntar. Um dia, uma jovem estudante de veterinária que fazia estágio em um bairro vizinho e havia ouvido a história pelos murmúrios da vila, apareceu na porta de Ana Lúcia. "Meu nome é Camila. Soube da Esperança. Posso ajudar." Era um anjo. Camila examinou Esperança com um olhar profissional. A infecção está avançada. O osso precisa ser realinhado e imobilizado. Ela precisa de antibióticos fortes e talvez uma cirurgia. A palavra cirurgia fez o coração de Ana Lúcia gelar. Mas Camila continuou.
Não posso fazer aqui, mas conheço um professor na faculdade que se importa. Talvez ele possa nos ajudar, de graça ou com um custo simbólico, mas precisamos agir rápido. O tempo era novamente o inimigo. A infecção ameaçava a vida de Esperança. Brutus, que não saía de perto da gata, parecia entender a urgência. Ele olhava para Ana Lúcia, depois para Camila, seus olhos pedindo pressa. A decisão estava tomada. Ana Lúcia, com o apoio da comunidade e agora com a ajuda de Camila, embarcaria em uma jornada para salvar Esperança, não importa o custo. A vila inteira estava com ela. A decisão foi um aceno para o futuro, um salto no escuro movido pela fé. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol surgir completamente, lançando um tom alaranjado tímido sobre os barracos da Vila Esperança, Ana Lúcia, com Esperança cuidadosamente aninhada em um cesto improvisado, encontrou Camila na esquina. Brutus, com sua presença imponente, mas agora cheia de uma ansiedade visível, seguia-os de perto, seus olhos fixos no cesto. O cheiro de antisséptico e ervas ainda pairava sobre a gata, mas a urgência era palpável. A pata de Esperança estava inchada, a infecção ainda um sussurro ameaçador. A jornada até a Universidade de Veterinária, que ficava do outro lado da cidade, foi uma odisseia. Ana Lúcia nunca havia se aventurado tão longe da Vila Esperança. A cidade grande, com seus carros velozes e prédios imponentes, era um mundo alienígena e assustador. Ela segurava o cesto com força, o medo de perder Esperança misturando-se à apreensão do desconhecido. Brutus, acostumado às ruas, mas não ao asfalto engarrafado, manteve-se colado a ela, um guardião silencioso em meio ao caos urbano. Ele rosnava baixo para carros que passavam muito perto, sua lealdade inabalável. Na faculdade, um labirinto de corredores limpos e cheiro de desinfetante, o Dr. Ricardo, professor de cirurgia veterinária e mentor de Camila, esperava. Ele era um homem de meia idade, com óculos na ponta do nariz e um olhar cansado, mas seus olhos azuis demonstravam uma bondade rara. Ele examinou Esperança com um profissionalismo calmo, mas sua expressão endureceu ao ver a extensão do dano. Infecção grave, Ana Lúcia. O osso está fraturado em 2 lugares e houve deslocamento. Ela está com sepse. Precisamos operar imediatamente. As palavras sepse e operar imediatamente soaram como tiros no coração de Ana Lúcia. O medo a paralisou. Mas e o dinheiro, doutor? Ela gaguejou, lembrando-se da vaquinha modesta. Doutor, Ricardo olhou para Brutus, que estava sentado aos pés de Ana Lúcia, com a cabeça baixa, mas os olhos fixos em Esperança. Camila me contou a história, e a história do Brutus. Não se preocupe com o dinheiro agora. A vida dela é prioridade. Vamos fazer o que for preciso. A generosidade do professor foi um bálsamo para a alma ferida de Ana Lúcia. Deixa um like como punho cerrado contra a crueldade. A sala de espera da clínica, fria e silenciosa, tornou-se um purgatório de ansiedade. Ana Lúcia e Brutus esperavam. Horas se arrastaram. O cão, geralmente inquieto, estava estranhamente calmo, deitado aos pés de Ana Lúcia, como se sentisse a gravidade do momento. Ele não comia, mal bebia. Sua própria vida parecia suspensa na balança com a de Esperança. Ana Lúcia acariciava sua cabeça, as lágrimas escorrendo silenciosamente. Vai dar certo, Brutus. Vai dar certo. Ela sussurrava, tentando convencer a si mesma. O cheiro de hospital, a espera interminável, a incerteza. Ana Lúcia se lembrou de todos os desafios que a Vila Esperança havia imposto, mas nenhum se comparava àquele. Aquele pequeno ser, Esperança, havia se tornado um símbolo, não apenas para ela, mas para a comunidade. E Brutus, o cão de rua, era o guardião dessa promessa. Finalmente, Dr. Ricardo apareceu. O rosto suado, mas com um sorriso cansado. Ela está fora de perigo.
A cirurgia foi um sucesso. Tivemos que amputar um pedaço da cauda por causa da infecção avançada, mas a pata foi salva. Vai ser uma recuperação longa, mas ela vai andar de novo. Um suspiro de alívio rasgou o ar. Ana Lúcia sentiu as pernas fraquejarem. Brutus, ao ouvir as palavras sucesso e vai andar de novo, levantou a cabeça, suas orelhas em alerta e soltou um latido baixo, quase um gemido de alívio. Era a confirmação que ele precisava. Os dias seguintes foram de recuperação lenta, mas constante. Esperança permaneceu na clínica por uma semana, sob os cuidados de Camila e do doutor. Ricardo, recebendo antibióticos e fisioterapia leve. Ana Lúcia a visitava todos os dias, levando Brutus junto. O reencontro entre os dois animais era sempre emocionante. Brutus lambia a Esperança com uma ternura infinita, e a gata, mesmo com a pata enfaixada e a cauda mais curta, respondia com miados suaves e ronronares. Se essa virada te deu esperança, deixa um like. A ajuda está chegando. A história da cirurgia e da recuperação de Esperança se espalhou como um rastilho de pólvora pela Vila Esperança. A notícia de que a gata, aleijada, teria uma nova chance de andar, graças à bondade de Ana Lúcia, de Brutus e agora de desconhecidos, transformou a percepção da comunidade. Não era mais só um bicho, era um milagre. A vaquinha, antes modesta, recebeu novas doações. As pessoas queriam fazer parte dessa história de superação. A casa de Ana Lúcia, antes um refúgio silencioso, tornou-se um farol de esperança. Vizinhos, antes indiferentes, agora traziam comida para Brutus e até pequenos mimos para a Esperança. As crianças da vila que haviam arrecadado o dinheiro viam em Brutus e Esperança a materialização de seus esforços. Zé Malícia, por sua vez, foi silenciado pela onda de compaixão. Seus grunhidos de amargura eram agora inaudíveis em meio aos murmúrios de Esperança. Quando Esperança finalmente voltou para casa, a Vila Esperança fez uma pequena festa. Ela ainda mancava, mas estava viva e com um brilho novo nos olhos. Brutus, ao lado dela, parecia um pai orgulhoso. Aquele ato solitário de compaixão de Ana Lúcia, impulsionado pela lealdade de um vira-lata, havia despertado algo profundo na comunidade. A Vila Esperança, que antes parecia indiferente ao sofrimento, estava começando a se transformar, um coração por vez. A recuperação de Esperança não era apenas física, era a recuperação da própria humanidade do bairro. Meses se passaram. A Vila Esperança, antes mergulhada em sua rotina de sobrevivência e silêncio, agora pulsava com uma energia diferente. Esperança, a gata que era para ser apenas mais uma vítima das ruas, caminhava pela casa de Ana Lúcia com uma leve mancada. Um lembrete sutil da batalha que havia travado. Sua cauda, mais curta, balançava com uma dignidade recém-adquirida. Brutus era sua sombra, seu guardião constante. Ele a seguia para todo lado, deitando-se perto quando ela dormia, lambendo-a suavemente quando ela se espreguiçava ao sol. A conexão entre eles era inquebrável, um elo forjado na escuridão e curado pela compaixão. Ana Lúcia também havia mudado. As marcas de cansaço em seu rosto pareciam menos profundas, substituídas por uma determinação serena. Sua casa, antes um abrigo solitário, agora era um centro de atividade. Vizinhos traziam restos de comida para Brutus, potes de água fresca e até mesmo cobertores velhos para a Esperança. As crianças da vila, que antes viam Brutus como um cão de rua qualquer, agora o tratavam como um herói, um símbolo vivo de que a bondade podia vencer a crueldade. Elas o alimentavam, brincavam com ele e até o levavam para patrulhar as ruas, sempre com um olhar atento para outros animais em perigo. A história de Esperança e Brutus não ficou confinada aos barracos da Vila Esperança. Os murmúrios, que antes eram apenas sobre a gata da Ana Lúcia, cresceram e atravessaram os limites do bairro. Uma jornalista local, Maria Clara, conhecida por suas matérias emocionantes sobre superação,
Ouviu falar de um cão-herói e de uma comunidade que se unira para salvar uma vida. Intrigada, ela decidiu visitar a Vila Esperança. Maria Clara chegou em um dia ensolarado, com sua câmera e gravador. Ana Lúcia, de início desconfiada, abriu o coração ao ver o genuíno interesse da jornalista. Ela contou a história da noite chuvosa, do miado fraco, da intervenção de Brutus, da indiferença de Zé Malícia e da inesperada onda de solidariedade que varrera a vila. Brutus, como se entendesse a importância do momento, deitou-se aos pés de Ana Lúcia, com esperança aninhada em seu flanco, olhando para a jornalista com seus olhos inteligentes. Matéria de Maria Clara, intitulada O Guardião da Vila Esperança, como um vira-lata salvou uma gata e transformou um bairro, foi um sucesso. As fotos de Brutus protegendo Esperança e de Ana Lúcia, com seu olhar cansado, mas esperançoso, tocaram milhares de corações. O artigo destacava não apenas a história individual, mas a mensagem de que, mesmo nos lugares mais esquecidos, a compaixão pode acender uma luz. O impacto foi imediato e avassalador. Doações de ração, medicamentos e até mesmo de dinheiro começaram a chegar à casa de Ana Lúcia. Pessoas de outros bairros, inspiradas pela história, ofereceram-se para ajudar. A Faculdade de Veterinária, onde Esperança fora operada, ofereceu-se para realizar mutirões de castração e vacinação na Vila Esperança, com a ajuda de Camila e do Dr. Ricardo. A ignorância e a falta de recursos, antes barreiras intransponíveis, começavam a ser derrubadas. Zé Malícia, que antes espalhava veneno, agora era uma figura isolada. Seus grunhidos eram ignorados, seu desprezo irrelevante. A comunidade havia escolhido a empatia em vez da indiferença, a coragem em vez do cinismo. Ele era uma sombra do passado, enquanto a vila avançava. Se você acredita que amor vence medo, escreve amor nos comentários. Brutus precisa de toda a força do mundo agora. Ana Lúcia, com o apoio de Dona Olinda e Dona Jacira, e agora com a ajuda de Camila e dos voluntários, decidiu formalizar a onda de bondade. Nasceu a Patas da Esperança, uma pequena iniciativa comunitária para resgatar e cuidar de animais abandonados da vila. A casa de Ana Lúcia se tornou o ponto de apoio e Brutus o mascote oficial. Ele, o vira-lata que nunca teve um lar fixo, havia encontrado um propósito maior: ser o coração de um movimento que estava transformando a Vila Esperança em um verdadeiro lar para todos, humanos e animais. A história de um cão e uma gata havia, de fato, redefinido o significado de comunidade. A Patas da Esperança floresceu. O que começou com um miado fraco e um latido protetor tornou-se um movimento. Ana Lúcia, antes invisível na Vila Esperança, agora era uma líder respeitada, sua casa um ponto de encontro para aqueles que acreditavam que toda a vida importava. As mutirões de castração e vacinação da Faculdade de Veterinária, liderados por Camila e Dr. Ricardo, se tornaram eventos regulares, transformando a saúde e o bem-estar dos animais da vila. A crueldade, antes endêmica, era agora uma exceção, confrontada pela união e pela compaixão. Zé Malícia, uma figura solitária e amargurada, eventualmente deixou a vila, incapaz de suportar a luz que a bondade de Ana Lúcia e a lealdade de Brutus haviam acendido. Brutus, o vira-lata que nunca teve um dono formal, tornou-se o guardião de toda uma comunidade. Ele patrulhava as ruas com um ar de dignidade, sempre acompanhado por Esperança, que agora corria, embora com uma leve mancada que só aumentava sua graça. A cauda amputada, uma cicatriz de sua luta, era um emblema de superação. Os dois eram inseparáveis, um testemunho vivo do poder da empatia. As crianças da vila cresceram aprendendo com eles o verdadeiro significado de coragem e amor incondicional. Ana Lúcia,
Ao observar Brutus e Esperança deitados ao sol, rodeados por crianças que lhes faziam carinho, sentiu uma paz profunda. Aquele ato de não ignorar um problema alheio, de estender a mão ou a pata a quem precisava, havia transformado não apenas a vida de uma gata, mas a alma de um bairro inteiro. A Vila Esperança, antes sinônimo de abandono e luta, agora era um farol de solidariedade. A história deles era um lembrete poderoso. A verdadeira mudança começa com um único ato de bondade. Um coração que se recusa a fechar os olhos. Se essa história mudou algo em você, se inscreve no canal e acompanha mais histórias que vão restaurar sua fé na bondade.